Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal André Cispe. A pedido dos inscritos na última live que nós fizemos, hoje eu vou fazer uma aula mostrando para vocês como fazer o teste de um capacitor SMD de uma placa-mãe de notebook. Eu vou começar a aula na prática, na bancada, mostrando como fazer o teste com o multímetro. Depois eu vou mostrar para vocês como funciona no esquema elétrico e depois aqui no quadro. Então eu vou explicar de três formas como que funciona o capacitor de SMD de cerâmica, tá? De uma placa-mãe de notebook, para vocês entenderem perfeitamente e não ficarem com dúvidas, ok? Bora para a bancada! Vamos fazer o teste na prática do capacitor de SMD. Eu estou com uma placa-mãe de notebook, onde nessa região aqui eu tenho alguns capacitores de cerâmica SMD. Estou com multímetro simples, para ficar fácil aí de vocês entenderem o teste, ok? Então no multímetro vamos colocar nessa escala de diodos semicondutores, onde emite o bip. Vamos encostar uma ponta na outra. Quando ele emite o bip, significa que os elétrons estão sendo conduzidos aqui nas pontas de prova. E ele mostra aqui resistência 0. A ponta preta vamos colocar no ponto de terra da placa-mãe do notebook, no parafuso, ou podemos colocar aqui nos terras das portas USB, ok? Vamos colocar aqui onde vai o parafuso. Vamos colocar a ponta vermelha aqui onde vai o outro parafuso, para ver se o aterramento está correto da ponta preta. Então a ponta preta está aterrada. O capacitor de cerâmica SMD, placa-mãe de notebook ou de qualquer outra placa eletrônica é muito simples. Ao encostar a ponta vermelha de um lado, se ele apitou desse lado, significa que esse lado está ligado ao terra. Vou tirar a ponta vermelha desse lado do capacitor e vou colocar do outro lado. Ele não deve apitar. Observem que a resistência está alta. O capacitor ele funciona como uma chave aberta. Desse lado que a resistência está alta é onde nós temos a linha de mais B. É onde nós temos o lado da tensão positiva. Do outro lado, que é o terra, ele deve apitar. Então esse capacitor ele está bom. Vamos ver aqui outro capacitor. De um lado é o terra, ele apitou, e do outro lado ele não pode apitar. Se ele apitar, esse capacitor ele está se comportando como uma chave fechada ou existe um curto na linha. Quando você vem em cima do capacitor, tanto faz o lado com a ponta preta e a vermelha, ele não pode apitar. Ele tem uma resistência alta. Se ele apitar, ou ele está em curto, ou existe um curto na linha da placa-mãe. Agora eu vou dar uma dica muito valiosa para vocês. Eu vou pegar aqui um capacitor próximo ao circuito do processador. Eu vou pegar aqui a ponta preta, vou deixar no terra. Vamos colocar aqui a ponta vermelha de um lado. Ele apitou. Opa, esse lado é terra. E o outro lado ele apitou também. Ou seja, você vai pensar, esse componente está em curto. Ao ir com as duas pontas de prova em cima, ele apita. Primeiramente, a dica importante que eu vou passar para vocês. A placa-mãe, quando ela está com o processador, os capacitores eles vão ter uma baixa resistência devido à placa-mãe estar com o processador. Então, quando você for fazer o teste nos capacitores da placa-mãe, o correto é você remover o processador. Essa placa-mãe ela tem um processador soldado, ela já tem um processador embutido na placa. Então essas placas-mães que os processadores são soldados, embutidos na placa, são placas-mães mais difíceis de fazer o conserto por causa desse motivo. O processador baixa a resistência do capacitor. E aí você vem aqui no capacitor do lado, ele apita, do outro ele apita, você vem aqui, esse aqui não apitou, não são todos, tá, que apita. Ó. E aí você
acha que todos os capacitores estão em curto, só que o problema é que o processador ele faz isso, ele baixa a resistência. E quando a resistência fica baixa, o multímetro ele vai emitir esse bip, certo? Quando o capacitor ele está com a sua resistência interna baixa e você aplica uma tensão numa determinada parte da placa com a sua fonte de bancada, esse capacitor ele costuma esquentar. Não é sempre que ele vai esquentar. Se você tiver um curto que tende a tensão cair, você tem uma corrente alta, você usa a lei de Ohm para saber a potência. Tensão vezes corrente. Se a tensão é zero e a corrente é alta, você não vai ter potência, ele não vai dissipar calor. Agora, se você tem uma fuga de corrente que tem uma tensão com uma corrente alta, vai gerar calor e vai dissipar potência, ok? Agora vamos para o esquema elétrico. Eu estou aqui com uma parte de um esquema elétrico de uma placa-mãe de notebook. Os capacitores de cerâmica, eles têm valor, tá? Cada um tem um valor. Então, como vocês podem ver esse aqui, ó, o C15, ele tem 0,01 microfarad por 25 volts. O C14, ele tem 0,1 microfarad. O C20, 10 microfarad por 6,3 volts. O C14 aqui, ele tem 10 volts. E como vocês podem ver, ele funciona como uma chave aberta. Aqui nós temos a tensão desse lado, que o multímetro ele não vai apitar com a ponta preta no terra, e do outro lado é o terra. O capacitor funciona como filtro. Então você pode ver que todos os capacitores aqui eles estão de um lado na linha de mais B e o outro lado no terra. Então o próprio desenho já mostra que ele funciona como uma chave aberta. Então quando você vem com o multímetro, ele não pode apitar. Se ele apitar, ele está com a resistência baixa, ou naquele caso a placa-mãe está com o processador, ok? O esquema elétrico ele mostra para você a numeração dos componentes, os valores. Naquela placa você não tinha nem a escrita serigráfica falando se aquele componente era um capacitor ou não. Vamos para o quadro agora. Agora, pessoal, vou mostrar aqui no quadro para vocês aquilo que foi mostrado na prática do teste do capacitor e também mostrado no esquema elétrico. Então, este é o símbolo do capacitor de cerâmica em um esquema elétrico. Quando vocês olham para esse símbolo, vocês vão ver que o capacitor, como eu falei para vocês, funciona como uma chave aberta. Então, você imagina uma chave aberta. Nós temos aqui 12 volts, né? Vamos colocar uma tensão aqui só como exemplo. Essa tensão ela para aqui, ó. Ela não passa para o outro lado, que é o terra. Então aqui vem uma tensão, os capacitores eles vão filtrar. E de um lado, se você vir com o multímetro, você vai encontrar a tensão. Do outro lado você não vai encontrar. Isso o capacitor estando bom. O teste de continuidade, quando você coloca a ponta preta do multímetro num ponto de terra, você tem que ter a sua referência. Então a referência é o ponto de terra. E a ponta vermelha aqui desse lado, que é o positivo, ele não pode apitar. Tá? Se ele apitar, o que acontece? É como se não tivesse um capacitor, é como se tivesse assim, ó, direto aqui um fio. Ele estando bom, não apita. Quando você vir aqui no negativo, vai apitar, porque a sua ponta vermelha bateu com a referência do terra, com a ponta preta. Aqui do lado a mesma coisa. E aqui a mesma coisa. Quando o capacitor, a resistência interna dele fica baixa, então ele vai funcionar como uma chave fechada. Você vem aqui, com o multímetro ele vai apitar, ponta vermelha e preta, ou a preta no terra, vermelha aqui ele apita. Aí nós falamos que o capacitor está em curto. A linha de mais B aqui, a tensão que vem, ela vai para o terra. Quando isso acontece, uma placa mãe de notebook, uma placa de celular, que inclusive
eu explico isso aqui nas aulas de eletrônica no curso de celular, a placa ela não vai ligar, né? A placa ela não liga. E aí, em alguns casos, o componente esquenta e em outros casos, o componente não esquenta. Ok? Então, esta foi a aula de hoje. Uma aula bem rápida explicando o funcionamento de um capacitor SMD de cerâmica. Tem muitos alunos que vão falar, e a capacitância, e não sei o que. Eu não quero complicar. Com o multímetro, fazendo esses testes que eu te ensinei na prática, você vai se virar muito bem e prestar atenção com a placa que você está trabalhando. Se tem processador ou não, ok? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Dê o seu like, compartilhe, divulgue o canal André Cisp, para a gente vir com cada vez mais novidades e mais informações de qualidades a todos vocês que eu tanto amo.